Seja muito bem-vindo ao Visão Parlamentar. Vem comigo conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Nessa entrevista, eu converso com o deputado professor Wendel Mesquita, do Solidariedade, sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e a oferta de cursos profissionalizantes. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia, presidida por ele, já realizou algumas audiências sobre o assunto e nós vamos saber os resultados. Deputado, muito obrigada pela presença, é um prazer tê-lo aqui. Bom, de acordo com a SEDESE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, em 2020 e 2021 houve mais demissões do que admissões. O saldo ficou negativo em mais de 1.600 vagas em 2020 e mais de 300 vagas em 2021. Outro número que preocupa também é o baixo preenchimento das vagas de cotas, que é aquelas que as empresas devem cumprir, contratando pessoas com algum tipo de deficiência. Eu pergunto, como melhorar esses números, deputado? Pois é, André, é interessante a gente avaliar com muito carinho esses dados, porque nestes 2 últimos anos nós tivemos aí a pandemia e realmente houve uma queda no número de contratação de pessoas com deficiência, dos PCDs. E isso para a sociedade, para todos nós que somos defensores da causa, é muito triste, porque a gente queria ver o inverso, que realmente houvesse mais contratações. E a gente sabe da importância que tem a profissionalização, a importância que tem essa formação, mas também sabemos que a cultura da nossa sociedade ainda precisa ser modificada. Infelizmente, não são todas, mas algumas empresas ainda visualizam, ainda enxergam a pessoa com deficiência só um número de uma cota. E isso não podemos admitir, nós temos que ter uma nova visão. A sociedade, principalmente os empreendedores, as empresas, precisam enxergar as pessoas com deficiência dentro das suas qualidades, porque são pessoas altamente capacitadas e hoje a gente está com um investimento muito grande por parte não só do Estado, mas de outros órgãos que estão realmente investindo na profissionalização desse segmento, que são os PCDs. Então a gente precisa ter essa mudança e os números precisam melhorar. Bom, a oferta de curso profissionalizante para pessoas com deficiência é tão importante, né, tão cara à Assembleia Legislativa, que o tema foi eleito pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, presidida pelo senhor, como o tema de discussões do Fiscaliza Mais. Na última reunião, o governo apresentou alguns resultados e eu vou perguntar para o senhor se esses resultados, na opinião do senhor, são suficientes. Foi apresentado um plano de educação profissional, com 10% de vagas reservadas às pessoas com deficiência e investimentos de recursos na ordem de 9 milhões de reais. Isso é suficiente, deputado? O Estado está fazendo o que deveria fazer mais? Olha, Andréia, realmente hoje o percentual das pessoas com deficiência na nossa sociedade, no âmbito nacional e regionalmente falando em Minas, é um número muito próximo, é uma média de 25% da sociedade que tem algum tipo de deficiência. Então, quando a gente faz o comparativo, eu como presidente da comissão, como um defensor da causa, desde a minha adolescência, eu enxergo que poderia ser maior. Eu acho que o percentual destinado a pessoas com deficiência deveria ser maior e o Estado também precisa criar mais programas voltados especificamente para o segmento dos PCDs, porque é uma importância enorme quando você tem ali um curso específico para o segmento. Então você tem ali todo um foco, toda uma metodologia diferenciada que é necessária para fazer essa profissionalização para esse segmento. Então eu acho que precisaria aí o Estado desenvolver outros programas. Nós da comissão já levamos várias sugestões, já fizemos várias visitas a algumas instituições. Lá em Diamantina, por exemplo, nós temos uma escola especial que tem realmente lá uma profissionalização adequada para o segmento, para os alunos e para a sociedade lá da cidade de Diamantina e região. Então, nós fizemos na primeira audiência, trouxemos o diretor lá da escola, ele apresentou
comentou como tem sido um sucesso a profissionalização em Diamantina, e é isso que a gente vem apontando para o Estado, para que realmente desenvolva mais ações, que apresente mais projetos voltados para a pessoa com deficiência, além desses que já estão sendo desenvolvidos dentro do plano que foi apresentado ontem. Bom, o senhor deu o exemplo aí de Diamantina. Um outro exemplo que foi apresentado na reunião foi da APAE, APAE, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, que eles reivindicam a chamada do emprego apoiado, né? Vou explicar para quem tem em casa o que é o emprego apoiado. A ideia é usar o próprio mercado de trabalho para treinar a pessoa na função que ela vai exercer, já que o grande gargalo aí é a capacitação das pessoas com algum tipo de deficiência. O que o senhor acha dessa iniciativa? Isso é fantástico, né? Fantástico, porque dentro das próprias APAES, hoje a gente já tem um espaço todo adaptado, onde o aluno vai, ele faz, aprende a metodologia de como fazer as coisas em casa. Então tem ali nas APAES, a maior parte delas tem um ambiente que tem ali a cama, tem o guarda-roupa. Então ele aprende na prática a como desenvolver o seu dia a dia em casa. E os pais com certeza têm demonstrado a alegria desse projeto que as APAES trazem, né, de ter esse ambiente adaptado. E não é diferente com o emprego. A pessoa com deficiência, quando ela tem esse apoio dela, é como se fosse um estágio, né? Ela está ali já dentro da empresa, no seu setor de atuação e recebendo esse apoio, a formação em loco, dentro da própria empresa, onde ela está aprendendo. E é diferente. Quando você tem um curso profissionalizante, você está ali, mesmo que tenha a parte prática, é diferente da prática da empresa, da atividade. Vamos ter um exemplo, né? Se você põe ali uma pessoa que está no almoxerifado, uma pessoa com deficiência que está no almoxerifado, se ela tem ali alguns meses de formação, sendo acompanhada pelos profissionais da área, ela sente realmente uma acolhida, ela sente um ambiente diferenciado. E isso é fundamental. Então, eu sou apoiador dessa modalidade, né, que é o emprego apoiado, e eu acho que as empresas deveriam sim adotar essa metodologia, que é uma metodologia que faz toda a diferença. E a gente já tem N exemplos aí de qualitativas, de pessoas que tiveram essa oportunidade, né, de serem empregadas com esse apoio e desenvolver muito mais do que quando uma pessoa com deficiência chega ali para trabalhar numa empresa sem ter esse apoio. Muitos até desistem, né, por falta de acolhimento, por falta desse apoio. Um dos depoimentos que chamou a atenção na reunião da comissão que o senhor preside foi da Maria Lúcia Ribeiro, da APAE de Bom Despacho. Eu vou destacar aqui o que ela falou. Ela falou que as potencialidades das pessoas com deficiência não são aproveitadas. O senhor já até mencionou isso. Ela deu o exemplo de um aluno que desenha muito bem, mas esse aluno hoje, ele está num supermercado embalando produtos. Aí eu pergunto, como é que é possível aproveitar as potencialidades e por que geralmente a pessoa com algum tipo de deficiência, ela ocupa um cargo que é menos exigido intelectualmente? Por que existe isso ainda? Na verdade, é aquele paradigma que eu comentei aqui no início da entrevista, da falta de visão, realmente, de muitos empreendedores, né, no nosso país, que acham que a pessoa com deficiência não tem capacidade para assumirem cargos de confiança, realmente capacidade para estarem em diversos setores. Então, é mais fácil, às vezes, para o empreendedor do ramo de supermercados colocar a pessoa com deficiência para embalar as compras. Nada contra. Sim, claro, uma atividade fundamental. Sim, não é o objetivo da minha pergunta. Foi exatamente porque as pessoas, às vezes, têm esse potencial intelectual e não é acreditado. Com certeza. Então, sim, todas as funções são importantes, mas tem pessoas com deficiência que têm um talento para o designer, como você disse, né? Que tem total habilidade, que mexem no CorelDRAW, que fazem desenvolvimento de sistemas e, às vezes, estão ali num setor que não é a área afim. E isso precisamos ter um cuidado, né? E os empreendedores precisam mudar essa visão, de entender que esse percentual que é obrigado por lei, ele não pode ser cumprido apenas no sentido de colocar ali para você não ser multado, para você estar dentro da lei. Não, eu acho que o RH, o setor de recursos humanos, precisa fazer esse desenvolvimento e entender que as pessoas com deficiência são pessoas comuns, como qualquer um de nós, com talentos, né? São especiais, sim, mas muitas vezes até muito mais talentosos do que nós, né? Eu, por exemplo, tenho vários amigos com deficiência que têm talentos que eu não tenho,
né? E que muitas vezes não são aproveitados no mercado de trabalho e estão em setores que não são os setores que eles foram formados para estarem. Pois é, a gente está falando o tempo todo do mercado de trabalho, né, da demanda dos empresários, de uma iniciativa do empresariado. Eu pergunto para o senhor em relação à fiscalização do cumprimento das cotas, porque o empresário, quando ele não o fizer, alguém vai ter que mandar ele fazer. Existe uma fiscalização efetiva do cumprimento dessas cotas? Olha, é claro que a gente pode sempre aperfeiçoar e hoje o Ministério do Trabalho é que faz essa fiscalização através dos seus fiscais. E a gente tem sim um trabalho, eu conheço de perto, já tive inúmeras vezes, o próprio Ministério do Trabalho já esteve em outras audiências aqui conosco, né? E essa fiscalização ela acontece. É óbvio que hoje há um déficit no número de servidores, que poderia ser maior para que alcançasse um universo aí mais amplo das empresas, porque ainda, infelizmente, tem muitas empresas que omitem, que não cumprem as cotas, então a fiscalização ela é essencial. É preciso que a gente realmente melhore e a gente tem cobrado muito isso na comissão, através de audiências, de visitas ao Ministério e conscientização também que a gente faz nas empresas. O setor público também não cumpre cotas, né? A gente tem dados aí de que o não cumprimento da cota é quase o dobro no setor público do que no setor privado. Com certeza, a gente até apresentou esse estudo, né, feito aí por diversos órgãos e a gente ficou impressionado de saber que o poder público é o que menos cumpre as cotas, ou seja, a iniciativa privada está avançando mais do que o setor público. Isso é triste, né? Porque o setor público tem que ser um exemplo, né? Deveria ser e não está sendo. Então, a gente já está acionando também o MT, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, para fazer uma fiscalização ainda mais ampla no segmento do setor público. Deputado, uma das demandas das famílias, das pessoas que têm algum tipo de deficiência, é a escola em tempo integral. Isso para os alunos estudarem de manhã e no contraturno, fazerem outros tipos de atividades, outras preparações. Há uma certa dificuldade no transporte dessas crianças e adolescentes e também na alimentação nesse contraturno. Eu queria saber do senhor o que já foi cobrado do Estado nesse sentido e se há uma possibilidade de haver esse contraturno para as crianças. Eu já me reuni com a secretária de Educação, com a secretária da SEDES, a Beth Jucá, a Júlia, e levei isso ao governo para que possa realmente criar um convênio do Estado com as APAES. Hoje o Estado tem convênio na área de educação, na área do centro-dia, mas ainda é insuficiente. E com a pandemia, ontem eu até falei na audiência que as APAES estão passando dificuldade, elas não estão conseguindo cobrir os custos que tem ali no seu dia a dia. Então, o que eu solicitei ao Estado é que crie um novo convênio onde possa repassar um valor para as APAES, principalmente para ser investido na profissionalização, na contratação de profissionais, na aquisição de equipamentos para aquele curso específico, né, que está sendo oferecido para os alunos, e aí nós vamos ter condição realmente das APAES ofertarem o integral e as escolas especiais também do Estado, que não são todas que têm essa oferta, né? E isso é fundamental, porque você ter ali na APAE, você ter numa escola de educação especial essa formação profissional e a estrutura necessária para você levar com qualidade esses cursos, faz toda a diferença e o pai precisa disso, porque às vezes o aluno está ali só em um turno ou na manhã à tarde, depois ele volta para casa e o pai muitas vezes não consegue ter esse acompanhamento e dar essa formação tão necessária para as pessoas que estão ali. Então a gente está brigando muito por isso. Tá bom. Desde o final do ano passado, Minas Gerais já está emitindo uma carteira de identificação de pessoas com transtorno do espectro autista. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das dificuldades das pessoas que têm esse tipo de transtorno. É o diagnóstico precoce? É o acompanhamento e o tratamento? E em que medida também essa identificação pode ajudá-los em algum sentido? Sim, a identificação, o quanto antes, ela é muito melhor, né? Quando você tarda ali num diagnóstico, isso há um prejuízo, né? Não só para a pessoa que tem o autismo, mas também para a família, que acaba não lidando da forma adequada com o universo e com o que é necessário. Mas graças a Deus a gente tem avançado, hoje os diagnósticos estão sendo feitos com muito mais antecedência do que era no passado, a gente tem uma estrutura melhor, precisamos, é claro, avançar cada vez mais e
a maior demanda dos pais, das famílias que têm realmente alguém com autismo, era essa identificação, essa carteirinha. Porque às vezes a pessoa que tem o autismo leve, você ou quem está de fora e não tem realmente uma formação na área, não consegue identificar. Então já aconteceu inúmeros casos de uma pessoa estar na fila, a mãe com seu filho autista, e a pessoa achar ruim que a mãe estava na frente. Ela falou, mas por que você está na frente? Furando fila. E essa carteirinha, ela foi fundamental, foi um projeto de nossa iniciativa, levamos ao governo, ao CAAD, à subsecretaria e tivemos êxito. Desde o ano passado, ela já está sendo emitida, né? Já tivemos aí milhares de emissões da CIPTEA, da carteirinha, e isso está fazendo diferença, porque nesses casos em que o autismo, e a maior parte deles, não é perceptível no primeiro olhar, a carteirinha ajuda muito a ter essas mães terem essa dignidade, sabe, de poderem chegar num caixa de banco, se forem questionados, aqui a carteirinha, meu filho tem autismo, ou a própria pessoa com autismo, né, apresentar, olha, aqui eu tenho preferência, e inúmeras questões que a gente vem tratando sobre esse aspecto, né, que é fundamental, e hoje o número de casos vem aumentando, a sociedade está com muito mais casos de autismo do que no passado, então a gente precisa também ampliar e crescer esse olhar de melhoria. Até porque a doença do autismo está sendo mais conhecida, né? Pode ser por isso também, aumentou o número de diagnósticos e aí, quer dizer, as pessoas, às vezes o filho tem alguma deficiência, fala, bom, pode ser autismo, vamos diagnosticar e aí efetiva, com certeza, né? Não só do autismo, né, mas com outros transtornos, né, que são muito comuns. O TDAH, por exemplo, é um transtorno que há pouco tempo era difícil de identificar. As próprias escolas, os próprios profissionais da área de educação tinham dificuldade. E hoje, com a informação, com a melhoria, né, da nossa estrutura de saúde no Brasil, a gente vem identificando e lidando melhor com isso. As pessoas estão hoje sendo informadas e mais, vamos dizer, atentas a esse respeito que é fundamental para uma sociedade mais inclusiva. Melhora a qualidade de vida dessas pessoas também, né? Com certeza. Deputado, eu queria falar com o senhor também sobre a Comissão de Cultura. O senhor é vice-presidente da Comissão de Cultura e o setor cultural sofreu muito com a pandemia, está sofrendo até hoje, né? Foi o primeiro a sofrer as consequências e agora está sendo o último a retomar, né, as atividades. Eu pergunto para o senhor, a gente ainda vai chegar num bom termo? Como é que o senhor está vendo essa realidade agora pós-pandemia? Olha, realmente foi um momento muito crítico para os artistas, não só em Minas, mas no Brasil. Nós tivemos aí um agravamento, né, da questão econômica dos nossos artistas, mas estamos retomando, né? Estamos numa fase importante, a produção cultural está voltando a ser ativada, o secretário de Cultura fez realmente um trabalho diferenciado, né? O Leônidas é um grande nome, uma pessoa que usou muito bem o recurso que o Estado tinha disponível, que é o FEC, o Fundo Estadual de Cultura. Nós tivemos aí a Lei Aldir Blanc, fizemos um debate bem importante aqui na casa e esse recurso chegou sim. Eu visito muito as cidades e os municípios, aqueles que tiveram esse olhar para o artista local, conseguiram ajudar os artistas, então foi um momento importante também, naquele momento de dificuldade, de chegar aquele recurso, por mais que seja pouco, mas fez a diferença. E agora é a gente retomar, nós estamos aí na discussão do percentual dos 35% que vai para o FEC, né? E a gente está debatendo e estamos aguardando aqui na casa a tramitação do projeto que vai realmente descentralizar. Hoje ainda o recurso fica muito centralizado na capital e na região metropolitana. E o nosso intuito com esse projeto que veio da Secretaria de Cultura de Minas Gerais e Turismo é realmente buscar descentralização, levar o recurso do Estado para os rincões de Minas Gerais. Recentemente, semana passada, eu estava lá em Montalvânia, quase divisa com a Bahia, e lá a gente não tem esse olhar do Estado para a questão cultural. E a gente tem o fomento da cultura no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, em várias regiões, ele é muito rico, tem belíssimas apresentações artísticas, grupos culturais, manifestações culturais que precisam ter esse olhar diferenciado e que ainda não tem. A cultura, de alguma maneira, ela é importante para a integração também das pessoas com deficiência?
Com certeza, a gente recentemente tivemos um festival específico de arte e cultura voltado para as pessoas com deficiência e, infelizmente, grande parte dos espetáculos, né, não fazem essa interação, mas ela é fundamental porque a pessoa com deficiência, quando ela está ali presenciando, assistindo ou participando de uma manifestação cultural, isso muda o universo da pessoa com deficiência. Recentemente eu tive agora em Lagoa da Prata, fui no show de uma grande amiga, que é artista, cantora, e a irmã dela tem deficiência. Ela ficou do início ao final do show, depois teve a banda principal, né, uma atração principal, e ela continuou e manifestava, e eu vi que tinha um menino, né, mais ou menos de 10 anos também, que era surdo, e ele estava lá manifestando o show inteiro, dançando, mesmo com sua dificuldade, né, com sua deficiência auditiva. Então, na prática, a gente vê o quanto a cultura e a arte traz uma alegria e traz uma integração para as pessoas com deficiência. Não é à toa que eu apresentei aqui o projeto para que as salas de cinema, e já aprovamos em primeiro turno, sejam adaptadas pelo menos uma vez por mês para receber o público com autismo, né? E tem que ter ali uma adaptação, menos luz na tela, menos barulho, ou seja, o som ambiente sendo mais brando. Então eu apresentei esse projeto e tenho vários projetos realmente adaptando os espaços culturais para as pessoas com deficiência. Que interessante. O senhor transita bem, né? Na Comissão de Cultura, na Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. E para a gente finalizar, deputado, eu queria saber quais são os próximos passos da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também no âmbito do Fiscaliza Mais, né? Que é o momento que os deputados fazem essa cobrança mais efetiva, baseados em números, em dados, essa cobrança efetiva do Executivo de ações e de políticas públicas adequadas a cada área. Quais seriam os próximos passos? Pois é, já tivemos no âmbito do Fiscaliza Mais, já fizemos 2 audiências, teremos agora em breve também mais um encontro, né? Estamos aí entre julho e setembro, vamos fazer essa grande audiência, onde nós vamos trazer aí o Ministério do Trabalho e onde a gente vai apresentar também tudo aquilo que foi absorvido desses nossos encontros. Esse ano a comissão realmente está voltada para atingir o mercado de trabalho, para buscar aí abrir as portas do mercado de trabalho e da profissionalização para as pessoas com deficiência. Então, esse próximo passo vai ser importante, onde a gente vai trazer aí uma série de órgãos que vão nos ajudar a mudar esse cenário. Então, a gente está aí nessa expectativa, o balanço muito positivo. Esses encontros têm reunido aí pessoas do estado inteiro e eu estou muito feliz como presidente da Comissão, né, da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de estar oportunizando esses debates tão ricos e que fazem diferença lá na ponta. E com relação à Comissão de Cultura, também a gente, nesse debate, nessa construção da retomada aí do modelo econômico, né, que é importante para os artistas, porque o artista sem o seu ganho econômico, ele não sobrevive. Então, nós estamos com foco muito grande nesse incentivo, no recurso chegando até a ponta, e vamos trabalhar muito esse ano com a comissão para fortalecer esse caráter aí de melhorar o dia a dia do artista. E a sua opinião sobre o Fiscaliza Mais, especificamente essa demanda da Assembleia, esse trabalho que os deputados vêm fazendo mais efetivamente, né, que o Legislativo tem o papel fiscalizador. E o Fiscaliza Mais veio para fomentar isso, para sedimentar esse papel do Legislativo. Eu pergunto para o senhor qual a importância do Fiscaliza Mais em várias áreas, né? A gente já falou da cultura, falamos dos direitos da pessoa com deficiência, no geral. É um papel fundamental, né? Nós que representamos o Poder Legislativo temos essa obrigação, que é realmente de fiscalizar as ações do governo, do Poder Executivo, e eu estou muito feliz, porque é um projeto que está cumprindo a nossa missão, trazendo o governo, cobrando aqui nas audiências as ações que estão sendo desenvolvidas e mostrando para a sociedade tudo aquilo que está melhorando, que está sendo construído pelo Poder Executivo. Então, estamos exercendo aí o nosso papel, e nós que somos legisladores, que estamos aí para cumprir essa nossa missão, a gente só tem a agradecer toda a estrutura, o nosso presidente, que tem tido um olhar diferenciado, o presidente deputado Agostinho Patrus, realmente trouxe uma nova visão para a Assembleia Legislativa, e a gente só tem a apoiar tudo isso que está acontecendo. Eu que agradeço muito a sua presença, o senhor ter dividido, compartilhado essa experiência, esse trabalho tão bonito do senhor, porque eu já
o assistir em algumas audiências, o senhor fala uma coisa muito interessante, que a pessoa com deficiência, ela pode até estudar, mas se ela não for ao trabalho, ela volta para casa, né? E é uma regressão, né? Quer dizer, a pessoa vem evoluindo, depois fica em casa, tem que tirar essas pessoas de casa, botá-las no mercado de trabalho, mostrar que elas são capazes, né? É verdade. E isso é o nosso papel. Vamos lutar sempre para que a gente possa mudar a nossa sociedade e ter, de fato, cada dia mais uma sociedade mais inclusiva. E só teremos quando realmente essas pessoas estiverem no seu espaço de trabalho, recebendo a dignidade que merecem. E a gente só tem a agradecer toda essa atenção, né, que temos recebido de diversos segmentos, de diversas associações, e a gente está na esperança de entender que a sociedade tem avançado e as pessoas estão cada dia melhores nesse olhar de inclusão. Devagar a gente chega lá. Deputado, muito obrigada então pela entrevista. Eu conversei com o deputado professor Wendel Mesquita, do Solidariedade, sobre a oferta de cursos profissionalizantes e inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Para rever estas e outras entrevistas, acompanhe nosso site. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.